Muito bem, nós vamos ao segundo vídeo, tá? Nós vamos fazer as siglas dos estados, que era a lição que vocês tinham que fazer e que vocês têm até quarta-feira para fazer, que eu vou lançar o segundo exercício, tá? Lembrando que isso vale nota de participação, preciso que vocês façam, tá? Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil. A sigla é uma abreviação do nome. Qual é a regra que a gente vai fazer? A regra que a gente vai fazer é, no caso daqueles com um nome, uma palavra só, a gente vai utilizar a sigla, a primeira e a segunda letra desse nome. Então, no caso da Bahia, a gente tem a sigla BA, tá? No caso, por exemplo, de Goiás, a gente vai ter a sigla GO. No caso do Acre, a gente vai ter AC. Então, uma palavra, a gente vai utilizar a primeira e a segunda letra. Existem alguns casos de algumas exceções, porque vão ter a mesma sigla e não pode. Quais são esses estados? A gente vai ter o estado do Paraná e o estado do Pará. Nesse caso, a gente vai ter uma exceção com o estado do Paraná. Então, a sigla do Pará vai ser PA e a sigla do estado do Paraná vai ser PR. Outra exceção, Rondônia e Roraima. Então, Roraima não vai ser RO, vai ser RR. Rondônia vai ficar como RO, tá? Terceira exceção, o Amazonas e o Amapá. Então, aqui a gente tem AM para o estado do Amazonas e a gente vai ter AP para o estado do Amapá. Outra exceção, a gente vai ter o estado da Paraíba. Por que da Paraíba? Porque não pode ser PA por conta do estado do Pará. Então, no caso da Paraíba, a gente vai ter PB. Por que não pode ser PA? Por causa do Pará. Não pode ser PR por causa do estado do Paraná. Não pode ser PI por causa do estado do Piauí. Portanto, vai ser PB, tá? São as exceções com os nomes de uma palavra só. A gente tem outras exceções que são o caso de duas palavras. Então, a gente tem aqui o estado de São Paulo. A sigla vai ser a primeira letra do primeiro nome, a primeira letra do segundo nome. Então, o estado de São Paulo, a sigla é SP. Qual é o caso da exceção, tá? A gente vai ter Minas Gerais e Mato Grosso. Então, Minas Gerais, a sigla é MG, tá? O Mato Grosso também seria MG, não pode. Então, a gente vai ter uma diferenciação da sigla. E no caso do Mato Grosso, vai ser MT. Tá? Aí a gente vai ter o caso do Mato Grosso do Sul, que são mais de duas palavras. Aí, nesse caso, a abreviação vai ser MS para identificar que é o Mato Grosso do Sul. Tá? Então, a gente vai ter M e o S, a sigla. Aí, a gente vai ter uma outra exceção, que é o caso do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul. Nesse caso, a sigla vai representar a posição geográfica, ou seja, Rio Grande do Norte está ao norte, portanto vai ser RN. Rio Grande do Sul está ao sul, portanto vai ser RS. Então, aqui a gente vai ter RS para o Rio Grande do Sul e aqui a gente vai ter RN para o Rio Grande do Norte. Para os outros estados, a regra se continua a mesma. Então, se é uma palavra só, a gente vai utilizar a primeira e a segunda letra desse nome. Se for duas palavras, a gente vai ter a primeira letra do primeiro nome e a primeira letra do segundo nome, tá? Se forem mais palavras, aí a gente vai ter, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. A gente não vai considerar o D, então a gente vai colocar RJ, Rio de Janeiro, tá bom? Essa é um vídeo para vocês ajudarem a fazer a lição, que vocês têm até quarta-feira para fazer. Que daí vai vir uma segunda atividade, ok? Não é tanta lição, se organizem, tá? Não é difícil, vocês podem procurar auxílios meu ou da internet, tá bom? Até a próxima!